Oi, gente, bem-vindos ao nosso programa. Hoje, com o tema Prêmio Científico. Eu sou a Natália, sou do Congresso VET em Foco, da parte de organização do Congresso. E dentro do Congresso, a gente tem uma parte muito importante que a gente cuida com muito carinho, que é o nosso Prêmio Científico, que é um incentivo, né, aos alunos, aos residentes, de participarem conosco e investirem um pouquinho nessa área de pesquisa e de ciência. E eu estou aqui com a Aline Zopa, que além de coordenadora geral do nosso prêmio científico, ela também é professora da EMB Morumbi, e com o Silvio Piotto, que é o coordenador da pós-graduação do IBVET. E hoje nosso programa vai ser muito focado no prêmio científico, né? Nós estamos começando aqui no canal e a gente quis começar com esse tema por ele ser tão relevante para o nosso congresso e para o nosso entendimento também. Então, eu deixo com vocês agora, meninos, a palavra para vocês falarem para o nosso público. A gente está com muitos embaixadores envolvidos aqui no nosso congresso, que já vão estar nos assistindo hoje, né, porque eles têm todo o interesse em conhecer em detalhes o prêmio científico, tirar dúvidas. A gente sabe que é uma das áreas do Congresso que gera bastante dúvida, né? A gente vai colocar todo o canal até à disposição durante o programa, para quem quiser estar mandando perguntas, a gente vai estar com o nosso chat respondendo perguntas durante e até depois também, porque tem coisas que às vezes a gente vai ter que dar uma pesquisada e a gente responde depois para o público. Tá bom? Então, podem conversar um pouquinho aí. Silvia, se você quiser falar um pouquinho, nós concebemos junto o prêmio, né? E chamamos a Aline, que achamos muito importante ela para poder fazer toda essa parte da organização do prêmio científico, que não é fácil, né? Natália. Bom, obrigado pelo convite, Aline, Natália. A ideia do convite, eu e a Natália tivemos juntos, na verdade, uma ideia já não é nova, é antiga essa ideia, e aí a gente precisava de alguém que soubesse fazer, né, Natália? Porque a gente tem a ideia, mas precisa de alguém que consiga executar. Bom, o Congresso, o VET em Foco, ele vai ter um grande evento de pequenos animais, animais de companhia, em abril, em 2023, com mais de 10 salas de especialidades, com dezenas de palestrantes, é um evento super legal, junto com a Feira Super Pet, que é também uma das principais feiras pet do Brasil. Né? Ano passado não, esse ano, né? E nos anos anteriores à pandemia, quando foi realizado, foi um grande sucesso, e a gente espera que em 2023 seja ainda melhor. A ideia do prêmio, ela é bacana pelo seguinte, né? A gente queria, a primeira coisa era separar categorias, porque eu nunca achei muito justo nos congressos científicos, congressos técnicos veterinários, que tem às vezes lá a apresentação de pôster ou trabalhos, e mistura tudo, né? Um trabalho científico de doutorado junto com uma iniciação científica da graduação, junto com um residente, junto com um lato sensu. São níveis diferentes de qualificação para a publicação. E a gente tem que entender que, naturalmente, uma iniciação científica, ela dificilmente ganharia o melhor trabalho num congresso em que ela vai competir junto com trabalhos de profissionais, de pesquisadores, de doutores. Então, a primeira ideia era separar por categorias. Isso já aconteceu, deu super certo. E a segunda ideia, a gente discutiu muito isso, porque eu perguntava para a Aline Zopa, eu conversei muito com o professor André Zopa, da USP, e com outros profissionais, sobre a ideia de dar dinheiro como prêmio, valor em dinheiro mesmo, né? Porque sempre houve uma certa... O mundo científico, o mundo acadêmico, ele é um pouco preconceituoso, ou foi, pelo menos, no passado, né? Um pouco preconceituoso quanto a isso. Eles falavam assim, não, dá inscrição num congresso, dá um notebook, dá uma viagem. E tudo isso a gente sabe que os trabalhos, às vezes, têm 5 autores, até do ponto de vista prático é difícil, depois desse prêmio, ser compartilhado. Então, a gente pensou, junto com a Natália, num prêmio que fosse realmente um valor significativo, que estimule as pessoas não só a trazer para o evento VET em Foco, mas que estimule as pessoas, os veterinários, realmente a escrever e a relatar suas experiências. E não só experiências no campo científico, na iniciação científica ou nas pesquisas, mas principalmente o veterinário de campo, o estudante, o estagiário, o residente,
que tem uma vivência prática importante e que ele vai ter nesse evento a oportunidade de aprimorar, inclusive, a qualidade da sua escrita, a qualidade da sua fala e da sua apresentação. Então, esse era o nosso objetivo. Acho que a Aline pode complementar agora de maneira mais técnica e mais precisa, afinal de contas, a Aline foi quem, de fato, concebeu a execução do projeto, né? Oi, tudo bem, gente? Então, Silvio, complementando aí, né, o que você falou, a gente também entendeu que, de alguma forma, apesar das resistências, né, como você disse, o prêmio em dinheiro, de alguma forma, ele traria um benefício para todos que participassem do trabalho, né? Também seria um incentivo para as pessoas participarem, né, um incentivo a mais. E dividir em categorias foi a forma que a gente encontrou para tentar diminuir aí essa diferença, não diferença de qualidade, mas, na verdade, de complexidade dos trabalhos que são confeccionados, né? Então, quando a gente fala, né, uma categoria que fala de trabalho científico de pós-graduandos, por exemplo, mestrandos, a gente sabe que a gente tem lá os alunos de doutorado, de mestrado, né, que estão cursando disciplinas, que fazem um trabalho bastante científico, com grupos que eles ficam avaliando por algum tempo. Então, geralmente são trabalhos que demoram, assim, 1 ano, às vezes mais, 2 anos, que é o período de desenvolvimento do mestrado ou até do doutorado deles. Esses trabalhos, eles têm uma forma de serem apresentados que é completamente diferente, por exemplo, dos trabalhos que são feitos por residentes, né, ou aprimorandos, como a gente tem hoje muitos cursos, e pessoas que fazem trabalhos de pós-lato sensu, porque normalmente esses trabalhos do lato sensu, dos residentes, eles estão mais direcionados para um relato de caso, para alguma coisa envolvendo rotina, um diferencial de tratamento, né, uma nova técnica aplicada. Então, eles são muito diferentes na forma ou no conteúdo. Não que seja um conteúdo melhor ou pior, não isso, mas a forma, o que vai se colocar naquele conteúdo é diferente. Já tem um cunho científico também, tem um estudo em cima disso, mas ele tem uma, digamos assim, uma complexidade menor do que aqueles que são de mestrado e de doutorado. E, além disso, a gente via aí os alunos de graduação que fazem lá os TCCs, né, que são também trabalhos que eles desenvolvem, junto com os profissionais, muitas vezes autônomos, que têm a necessidade de apresentar, né, eles querem mostrar também o que eles estão fazendo, e muitas vezes, por não estarem numa academia, não estarem numa faculdade, eles têm talvez uma complexidade menor na apresentação desses trabalhos, mas não deixam de ser importantes. A gente, no último prêmio, viu coisas bastante interessantes, né? Trabalhos que tinham bastante informação, bem conceituados, né? E que a gente conseguiu tirar dali bastante informação para quem estava dentro do congresso no geral. Como são muitas salas, a gente tem um número de assuntos, né, ou de temas bastante diverso, e trazer um pouquinho da especificidade ou da especialidade de cada um desses temas através dos posters é uma forma também da gente mostrar o que as pessoas estão fazendo no dia a dia, né? Porque não fica só o que o palestrante está falando, também tem um pouquinho ali do que as pessoas estão fazendo no dia a dia. E aí, de certa forma, a gente começa fazendo o pôster, que é uma maneira mais simples, né, de a gente conseguir mostrar muitos trabalhos. Então, a gente permite que muitas pessoas participem. E aí, dentre os posters, né, os trabalhos que são selecionados em cada categoria, eles são chamados para uma apresentação oral, na qual a gente vai ver exatamente como essa pessoa desenvolveu o trabalho, o quanto ela conhece desse trabalho, né? E aí talvez a gente veja outra habilidade dela, além da escrita, de desenvolver o trabalho, também é de apresentação, de comunicação. E aí aquele profissional que tem um trabalho bem escrito, bem conceituado, e uma apresentação que é condizente, acaba sendo o trabalho que é premiado, né? E isso faz com que, de alguma forma, você premie o esforço de alguns, né? Da última vez a gente viu as meninas que apresentaram, uma delas que foi a grande premiada da noite, né? No ano passado, ela tinha, assim,
foi um trabalho bastante interessante, ela envolvia um grupo muito grande, na verdade era um grupo de pesquisa que ela representava, e para eles principalmente foi interessante, porque a premiação em dinheiro permitiu que todo mundo que estava presente ou não fosse beneficiado, né? Então isso eu acho que foi bem interessante, chegando lá na sua ideia inicial de valorizar aí o prêmio em dinheiro, acho que foi legal, né? E talvez premiar as pessoas, né? Assim, todo mundo gosta de ser elogiado. Então, de alguma forma, selecionar os trabalhos, permitir que eles apresentem e mostrem o que eles estão fazendo, também é um incentivo para que eles continuem estudando, continuem se aprimorando, e a gente conseguir incentivar um pouquinho aí a nossa classe, né? Para que a gente aumente aí esse número de pessoas que fazem coisas muito boas, né? A nossa classe já melhorou muito em termos do que a gente tinha de conceitos e tudo mais, mas eu acho que cada vez mais a gente pode crescer, e essa é talvez uma forma de justificar, né, o crescimento, ou, digamos assim, as pessoas se dedicarem a fazer coisas como trabalhos ou pesquisa, que sempre fica, não, isso é só para quem está na faculdade. E, na verdade, não é, né? A gente diariamente... Escrever também, hein? Oi? E principalmente escrever, né? Desenvolver o hábito e tudo isso. Porque isso não é só de quem é professor, né, Silvia? Acho que é importante isso. É de quem está no dia a dia, de quem está estudando, de quem quer saber mais, de quem quer fazer direito. Então, é por isso que é esse incentivo que começa na faculdade, mas eu acho que vai aí a campo, e o IBVET e o Congresso, né, consegue encaixar e abranger todas essas pessoas, né, que estão envolvidas. Acho que isso é o interessante. Eu tenho algumas perguntas, algumas que eu mesmo vou responder, outras eu vou passar para a Natália e para a Aline, mas baseado até na experiência da gente do ano passado, aliás, desse ano e certamente para o ano que vem, né? Bom, a primeira pergunta sempre que o pessoal nos faz quando a gente divulga é qual que vai ser o prêmio em 2023. Então, vão ser o valor total de R$15 mil, né, e divide lá nas 3 categorias que vamos ter nesse ano, né? Quais são as categorias, professora Aline? A gente tem os trabalhos de mestrado, né, trabalhos científicos que a gente chama, então são o que comporta aí mestrado, doutorado, né, o trabalho de residentes e de lato sensu, onde a gente tem aí os pós-graduandos desses cursos lato sensu, os residentes aprimorandos, e o que a gente chama de trabalhos de iniciantes, onde a gente tentaria congregar aí os iniciantes, né, os trabalhos de graduação, alguns pesquisadores iniciais e os profissionais autônomos. Então, a gente teria 3 categorias, né? Uma coisa que a gente escuta bastante, assim, não tanto do pessoal de trabalho científico, né, porque esse pessoal é acostumado a escrever, acostumado a publicar, aliás, eles têm uma meta de publicação, né? Então é mais normal para eles. Mas o profissional que está numa clínica, por exemplo, recebendo como preceptor estagiários, vai escrever um artigo de uma experiência que ele teve lá no seu diagnóstico, na sua cirurgia, por exemplo, um aluno de iniciação científica, uma conclusão de curso, eles têm uma ideia, às vezes, assim, não, eu não vou mandar um trabalho desse para um congresso, porque eu não descobri nada, né? Não tem um pouco, tipo assim, é como se todo trabalho científico fosse todo trabalho publicado num congresso tivesse que ter uma hipótese para ser comprovada de alguma maneira, como num trabalho de pesquisa mesmo, né? E não é isso, até por isso tem a diferença de categoria. Então, acho que talvez fazer o pessoal entender o seguinte, que claro que, de acordo com as categorias, existe um grau de exigência e aprofundamento diferentes, mas o meu pensamento, pelo menos, é de que a pessoa ela não está escrevendo de fato para nós, né? Para nós ou para o público do congresso. Ela está escrevendo para ela adquirir mais conhecimento sobre um tema que ela vivenciou, ou ele vivenciou, para uma experiência de uma clínica, para a experiência do seu estágio. Ela está escrevendo para desenvolver a sua própria habilidade. E desafiar isso num congresso
Você sabe, eu também sei, aqueles que já apresentaram num congresso, principalmente quando a gente é muito novo, né? A gente fica morrendo de medo, né, de ir lá colocar, fica morrendo de medo de ficar do lado do trabalho para saber se alguém vai te perguntar alguma coisa esdrúxula, mas esse medo faz parte do nosso crescimento também. Você vai se tornando um profissional mais habilidoso com essas coisas, pelo menos esse sempre foi o meu pensamento do autodesafio, né? Não, eu tive uma vivência clínica X, eu acompanhei uma estatística Y e quero apresentar sobre ela. O meu primeiro trabalho, por exemplo, foi muito engraçado. A primeira vez que eu publiquei num congresso, eu era eu era estagiário de estágio curricular no Jockey Club de São Paulo, e aí foi criado naquele ano, não devia falar, mas tudo bem, 1996, foi criado o primeiro Congresso Brasileiro de Cirurgia Veterinária, foi quando surgiu o Colégio Brasileiro de Cirurgia Veterinária. E na época, podia publicar várias coisas. O Dr. Laguna, que era o nosso mantenedor lá, o nosso orientador no Jockey, falou, não, nós vamos apresentar, vamos ver o quê? Aí eu peguei uma estatística de 10 anos de cirurgia e fiz outra estatística de 10 anos da radiologia no Jockey Club de São Paulo, tipo 5 mil radiografias, sei lá, 10 mil cirurgias ou vice-versa, alguma coisa assim. Bom, chegou no dia de apresentar, eu fui no shopping comprar uma calça, né, e uma camisa, porque afinal eu era estagiário, eu nem tinha roupa para ir num congresso, aí fui lá, apresentei o pôster, morrendo de medo, enfim, deu tudo certo, no final de contas, foi em Ribeirão Preto, e foi uma experiência que, na verdade, ela encanta, porque, primeiro que eu sempre brinco o seguinte, especialmente os mais novos, só de você estar naquele universo, parece que você já respira um ar de inteligência, né? Parece que você respira aquele ar de crescer, de fazer as coisas bem feito, de estudar mais. Aquilo tudo faz parte da nossa formação, né? Então, eu vejo isso dessa maneira, né? Para as pessoas não ficarem achando que tem que descobrir a roda ou o fogo e levar algo extremamente aprofundado, como se fosse uma coisa inédita, às vezes. Não, às vezes a tua experiência não é inédita, mas ela é a tua experiência. E ela vai ter valor para alguém que vai analisar por se tratar de uma experiência vivida que agora foi transcrita num pôster de maneira bem feita, com uma boa escrita, com uma boa pesquisa bibliográfica. Então, você transforma uma experiência em algo que agora passa a ser técnico-científico. Eu vejo esse lado. Eu acho que as pessoas são um pouco apreensivas. Talvez você possa me ajudar a quebrar um pouco esse receio, né? E você sabe que, por exemplo, um dos trabalhos desse ano, né, que foi premiado, ele foi isso mesmo, ele foi um relato de uma veterinária que atendia uma especialidade numa clínica, numa determinada região, e ela fez a observação de que, por exemplo, no caso eram tumores, né, e que ela tinha um tal tipo de tumor que era mais frequente naquela região e tudo mais, então ela criou, assim, um padrão da região. E você sabe que na Onco, né, eu vou falar da Onco porque é a parte que eu conheço mais, mas assim, na Onco existem muitos trabalhos internacionais falando de epidemiologia das doenças, né, ou dos tumores, no caso, porque muitas vezes, assim, a região, o clima, o tipo de solo, isso pode interferir muitas vezes com a ocorrência de alguma doença, com a prevalência dela, então isso faz com que você consiga relacionar os fatos, então toda a informação ela é importante. Então você saber, por exemplo, que na zona norte de São Paulo, por exemplo, né, você tem muitos pacientes atendidos com determinada doença, e que talvez na zona sul essa disposição seja diferente, não faz diferença para mim? Claro que faz, né? Porque se você vai trabalhar na Zona Sul, talvez você vai ter mais esse tipo de acometimento do que se você trabalhar na Zona Norte. Parece um detalhe pequeno, mas faz muita importância para quem está começando, né? Então, por exemplo, a gente aqui mais próximo, né, da região Zona Leste e tudo mais, o tipo de atendimento que a gente tem aqui, ele é um atendimento de rotina, tem pouco atropelamento. Então, para quem gosta de trauma e tudo mais, esse é um local que a gente tem pouca coisa. Mas para quem vai, por exemplo, lá para, né, perto da Unisa, lá em Santo Amaro, Interlagos, perto do autódromo, a gente tem muito atropelamento para aquele lado, tem muita coisa com relação à lesão à bala, né? E isso, para quem gosta de trauma, é um prato cheio.
Então, também existe uma forma de você conseguir entender o relacionamento das pessoas junto com a região em que elas estão e o que elas estão fazendo. Você vai para o interior, muitas vezes existem doenças que a gente vê no interior que em São Paulo a gente não vê. E muitas vezes a pessoa do interior vai ensinar a gente aqui de São Paulo com coisas que a gente nunca vê por aqui. Né? Eu brinco, eu não gosto de contar muito isso, porque mostra, mas quando eu me formei, eu nunca tinha visto um berne. Né? E o berne é a coisa mais comum que a gente vê no interior. E eu fui aprender a ver um berne quando eu atendi o meu primeiro paciente, e óbvio que eu achei que ele tinha qualquer coisa menos um berne. Né? E eu já fui lá examinar, e era só um berne, né, Silvio? Então, acho que a experiência de um vai ajudar o outro. Então, hoje, naquela vez, a experiência de alguém me ajudou, e a experiência mesmo de que seja de um residente, de uma pessoa que está na clínica atendendo, ele não precisa ser pós-doutorado para ensinar alguém. Né? Todo mundo ensina um ao outro o tempo todo. E é isso, né? Essa pequena coisa que a gente faz diferente, uma forma de tratar, algo que a gente fez que foi efetivo, que vai trazer informação e que vai ajudar o próximo a fazer diferente. Acho que é isso mesmo, não tem que ter medo e tem que mostrar o que está fazendo. Tem tanta gente fazendo coisa boa, né? Sem dúvida, e muita experiência, né? Deixa eu fazer mais algumas perguntas. Vou fazer logo aqui um pacote, aí vocês vão respondendo aí, né? O pessoal sempre também pergunta. Isso perguntou na versão anterior, que é o seguinte: primeiro ponto é se trabalhos científicos, se ele precisa ser inédito, né? Ou não. Essa é uma pergunta. Se esses trabalhos eles serão publicados de maneira indexada, né? Com o ISSN ou DOI. Também perguntam, principalmente na categoria na categoria de residentes e lato sensu e na categoria iniciantes, se demanda ter algum tipo de orientador, ou se é um trabalho que pode ser individual ou em grupo, mas não necessariamente que tenha um coordenador de grupo, como acontece, por exemplo, numa tese, né, em que você tem que ter o seu orientador de mestrado, doutorado ou de pesquisa, ou na iniciação científica, que também tem. Então, basicamente, são perguntas desse campo mais científico, né? Se ele é interessado, se precisa de orientador, se pode ser sozinho ou em grupo. O pessoal sempre questiona esse tipo de questão também. Eu posso falar dos temas, né? E aí a Natália fala da indexação e tudo mais, acho que é importante. Mas é claro que, assim, para você publicar, ele precisa ser inédito, né? Se você não pode já ter publicado em outro lugar e aí trazer para concorrer ao prêmio. Acho que sim, precisa ser inédito quando você está falando de trabalho científico. Nos casos dos pôsteres, e aí, assim, no trabalho científico, pós-graduando, é difícil ele se desvincular do orientador. Então, aí não tem muito como não ter um orientador e ter toda aquela cadeia de pessoas que participam. Quando você vai fazer na pós-graduação, do pós-graduando ou do residente, ele pode, sim, enviar o trabalho sem um orientador, mas, normalmente, eles se apoiam em algum professor para ajudá-los nesse desenvolvimento. Então, é meio que natural que a gente tenha um professor orientador ou um grupo de residentes que estão fazendo o trabalho juntos, né? Mas é óbvio que se ele tiver um trabalho individual, que ele não tenha feito com a ajuda de ninguém, eu acho que ele pode apresentar. Isso é mais fácil no relato de caso, porque é numa clínica, num hospital, e aí o veterinário individualmente atende, do que nos aprimorandos, né, nos residentes, porque usualmente eles trabalham em grupo, eles estão num ciclo atendendo dentro do hospital, então é difícil dizer o caso é só de um. Geralmente o caso é do hospital, é de um todo. Então aí acaba tendo, sim, um grupo de pessoas trabalhando. Mas quando é de autônomo, tem muitas pessoas que trabalham sozinhas ou querem fazer sozinhos. Então não existe a necessidade de um orientador para apresentar o trabalho, para propor o trabalho. Mas é quase que assim, uma condição que acontece nos dois primeiros casos e fica mais livre, eu diria, nos que são autônomos, né? Porque aí, normalmente, eles vão fazer isso sozinhos. Agora, a sequência para ele publicar, ele entra no portal, daí ele vai entrar para aplicar um trabalho científico, ele vai escolher a categoria, aí ele vai copiar.
Na verdade, ele sobe o PDF ou ele cola o texto do resumo ali naquele primeiro momento? Texto do... Ele vai direto, ele não... Isso, vai o texto direto. É uma plataforma, né? Então, é como se fosse um formulário. Então, ele vai preenchendo o formulário com as informações. E o texto, ele entra na forma de texto mesmo. Quer dizer, ele copia do arquivo que ele escreveu e cola ali. Tá? Em primeiro lugar, a gente faz a inscrição, né? Essa inscrição, ela tem um valor, mas ele é revertido em um dia de congresso. Então, é como se a pessoa participasse de um dia de congresso, tá? É um valor similar. E pode perguntar, Silvia. Aí depois ele vai para o formulário e ele preenche campos ali. Ele tendo dúvida, ele consegue voltar e editar. Ele não precisa enviar o trabalho no mesmo momento, ele consegue deixar ele lá quietinho. Fiquei com dúvida, vou perguntar, e depois ele complementa e ele envia. Aí ele submete. Aí ele vai, depois disso, ele vai para o corretor, né, para os avaliadores. Aí os avaliadores vão atribuir aprovação, rejeição, sugestões de melhorias, vão dar a nota de qualificação, que vai ser a nota para ser avaliada no dia. Bom, daí ele foi aprovado, ele recebe as normas do pôster. Esse pôster ele vai fazer lá a impressão dele, naqueles moldes de acordo com o padrão, vai levar no dia do evento. Isso. Aí aqueles participantes que tiverem já atribuído uma nota de avaliação possível para serem submetidos à avaliação local, serão submetidos à avaliação no dia lá do evento. Terão mais uma nota. A partir dessa nota, você terá um pequeno grupo de pré-qualificados que poderão ser chamados para uma apresentação oral que receberá mais uma nota. Isso. No evento, Silvio, a gente avalia, não que a gente avalia, mas a gente vai verificar e olhar todos os posters, tá? Todos os que forem colocados ou que forem selecionados. Porque também é uma questão de respeito lá com a pessoa que levou um pôster e ninguém nem vai olhar para o pôster dela, não. A gente vai avaliar todos os posters. E a gente já tem uma nota anterior, que foi a nota dos avaliadores. Né? A gente associa com a nossa avaliação e as pessoas que forem mais pontuadas, elas vão ser selecionadas para apresentação oral. Essa apresentação oral, é uma apresentação rápida, né? E aí ela vai ser feita no dia, e a Natália fala para mim, que eu sou ruim de data. Mas no dia 26. 26, né? Serão fixados no dia 25, que é o primeiro dia do Congresso, 25 de abril. E a avaliação... 26 de abril de 2023, é isso, né? Isso. 2023. Aí a avaliação é na tarde e noite deste mesmo dia, do dia 25, e a apresentação é no dia seguinte. Né? Os selecionados, na manhã do dia seguinte, vai estar lá no pôster, a estrelinha brilhando e piscando, assim. Isso. Por isso que quem vai concorrer, porque assim, na hora de inscrever o projeto, né, o trabalho, você pode escolher se você quer participar do prêmio ou não. Você pode simplesmente inscrever o trabalho e participar do congresso, não há problema com relação a isso, né? Então, aqueles que vão submeter o trabalho ao prêmio, é interessante que eles, né, isso vai estar também descrito lá, mas é interessante que ele já leve uma apresentação mais ou menos preparada, porque em caso de seleção, né, se ele for o selecionado, o resultado vai ser falado no dia à noite, para no dia seguinte de manhã fazer a apresentação. Então, não existe um prazo, um tempo para daí ele fazer essa apresentação. Então, a gente sempre vai orientar isso. Aqueles que vão submeter o trabalho ao prêmio, eles devem já ter aí uma apresentação já preparada, para, no caso de serem selecionados, eles já estarem aptos a apresentar no momento em que for, né? Muitas vezes, aí, seguindo lá o seu raciocínio, se tiverem 4, 5, 6 pessoas no trabalho, a gente vai ter um apresentador apenas, né? Não é possível que todos falem no momento da apresentação, porque senão atrasa muito, muito, né? A gente não tem muito tempo para isso. Mas o apresentador, ele necessariamente tem que ser o autor principal ou ele pode ser apenas um dos autores, não necessariamente o principal, que costuma ser o primeiro que aparece na lista de autores? Não, ele pode ser um dos autores. Na verdade, na hora que ele se inscrever ao prêmio, ele vai identificar quem que vai ser o apresentador, né? E isso, assim, o prêmio, por exemplo, a gente vai ofertar para o apresentador e ele define o que ele vai fazer depois com o prêmio.
Então, Entendi. se dentro do trabalho, né, concordarem de que o Silvio é o apresentador, o Silvio apresenta e não tem problema nenhum. Tá? Isso, na verdade, é uma decisão deles. Resolvido para a situação. Se você fugir, tudo bem. Com certeza, então tá tudo certo. Né? Não, mas eu acho que é isso, porque às vezes num trabalho você tem lá a divisão das pessoas que têm habilidade de comunicação, né, e gostam de falar, e muitas vezes ele está ajudando no trabalho e a forma dele ajudar é apresentar. Para a gente isso não vai fazer, né, não precisa obrigar alguém que não gosta de apresentar a apresentar, a ideia não é essa, né, é na verdade trazer as pessoas para elas gostarem de escrever, elas gostarem de apresentar, elas gostarem de estudar, então acho que a ideia maior é essa. Maravilha. E a publicação, Natália, vai para onde? O pessoal também pergunta isso. Onde eu vejo depois todos os posters e tudo mais? Vou te falar aqui, e nosso horário já está estourando aqui. Tá. Então, eu queria falar sobre o ISSN, né? Os anais de 2022, que aconteceram agora, do congresso que aconteceram, estão lá no site do prêmio. Eu acho ótimo, quem vai submeter algum trabalho, entra lá, olhar, eles estão com fotos, eles estão editados, né? Estão no formato revista, né? E a gente eventualmente vai até convidar o autor a publicar o trabalho nas revistas do nosso grupo, né? Que a gente tem as revistas científicas. Então, é muito legal. E eles vão ganhar o ISSN, sim. Como é a primeira edição do prêmio, ainda não saiu, mas a gente já submeteu. Então, em breve, esse ISSN está saindo também. O de 2023 já vai ter rodado o ciclo, então ele já vai sair direto no mês seguinte, já com o ISSN, tá? E o site, eu vou pedir que a Nayana, que é a nosso suporte aqui no canal, que ela coloque no site, né? O site nos comentários para quem quiser entrar lá no site, para entrar nas inscrições, verificar, né? Dar uma olhadinha em todo o conteúdo e até baixar também, que a gente tem o edital, que tem tudo que a gente falou por escrito lá, já está no ar. Então, eu acho muito legal se as pessoas quiserem já puxar o PDF, deixar isso guardadinho para consulta. E os anais estão lá no ar para quem quiser olhar e avaliar e ver como que foi bom, né? O ano passado esse ano, na verdade, né? Essa edição foi muito, muito rica, né? Foram trabalhos de excelente qualidade. E quem está se preparando aí para submeter o trabalho, a gente tem com o custo do primeiro lote, né? A data com menor custo até o dia 30/1 de 2023, dia 30 de janeiro de 2023. Então, tem aí um bom tempo para o pessoal preparar com qualidade aí um material para poder estar submetendo. E desejo que todos participem. Desejo boa sorte e que a gente tenha, né, um grupo muito bonito, trabalhos de muita qualidade, se Deus quiser, na nossa segunda edição do prêmio. Obrigada. Vou me despedindo, passo a palavra para vocês também se despedirem. Maravilha. Eu que agradeço, Natália. Obrigado, Aline, pelo trabalho incrível. Fazer esse trabalho de controladoria de trabalhos científicos é muito difícil, então não teria outra pessoa melhor para fazer. Eu que agradeço a parceria, a gente não faz nada sozinho, né? Assim, a gente tem o apoio das meninas, senão não tem como fazer, e a gente tem uma comissão de professores por trás, que não aparecem aqui, mas que estão dando todo o apoio, todo o suporte para a gente, muitos deles palestrantes do Congresso, né? Para que a gente consiga tornar o prêmio sempre um prêmio de qualidade, que a segunda edição seja tão interessante, né? E boa como a primeira, e que a gente continue fazendo aí esse trabalho, incentivando um pouquinho da pesquisa, que é sempre bom. Obrigada, viu? Obrigada a todos. Valeu.